Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Nutri. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui comigo no programa uma nutricionista, colega de profissão, chamada Carolina Tavares. Carol, uma grande amiga da graduação, se formou comigo e a Carol seguiu outros voos. Ela se especializou em comportamento alimentar, saúde gastrointestinal e lipedema. Carol, muita alegria te ter aqui comigo para a gente bater esse papo hoje. Eu que agradeço, me sinto muito honrada pelo convite, porque é um tema que eu falo muito enriquecedor e que afeta também muitas mulheres diariamente, que não têm um diagnóstico ou que precisam de um suporte, de um acompanhamento. E estar aqui, né, sendo uma porta-voz aqui nesse assunto, que é de tanta dor para tantas mulheres, eu me sinto muito honrada. Obrigada pelo convite. Carol, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: o lipedema é uma doença que até pouco tempo atrás a gente nem ouvia falar. A gente percebe que hoje, na prática clínica do consultório da nutrição, muitas pessoas não têm nem a consciência de fato do que é o lipedema. É o teu dia a dia do consultório. Me explica um pouquinho, explica para os nossos telespectadores o que é o lipedema, Carol. Então, o lipedema realmente é uma patologia nova, tá? Até 5, 6 anos atrás ninguém nem falava, nem sabia, né, o que era o lipedema ao certo. Então foi através do CID, em 2021, que veio ter realmente fechar diagnóstico como uma doença. O lipedema é uma doença crônica, progressiva, que tem um fator muito genético e hereditário. Então ele está muito ligado a oscilações hormonais. Em algum período da vida da mulher, essa mulher ela desperta para esta doença. E eu sempre falo que são marcadores, que pode ser na puberdade, pode ser em uma fase gestacional, porque tem aquela oscilação em montanha-russa hormonal. Pode ser em um ganho de peso abrupto, acontece muito. Pacientes que, Carol, sempre fui muito magrinha, nunca percebi o lipedema na minha vida, mas em um dado momento, né, eu engordei 10 quilos e o lipedema aflorou. Ou até mesmo no climatério e na menopausa. O lipedema é uma doença que avança. Então, todos, né, esses sinais, a mulher ela precisa ficar muito atenta, porque ela já nasce com essa genética, ela já nasce com isso, só que em dado momento da vida, ele desperta. Eu brinco que o lipedema parece um interruptor que liga e desliga. Por muitas das vezes a mulher fica silenciada a vida inteira, mas em um momento essa doença aflora. Tem também um histórico muito genético, porque geralmente a mulher sabe algum membro da família, alguma outra mulher que tem. Tanto que isso é uma pergunta. Eu falo assim, você percebe algum familiar, alguma mulher que tenha lipedema na sua família? Porque o histórico é muito importante. E aí, geralmente, ela fala assim, minha mãe, minha avó, ou, né, e isso eu deixo muito claro, nem sempre precisa ser da linhagem da mãe materna. Às vezes pode ser uma tia, né, da parte do pai, uma avó paterna, porque é genético, então vai vir de algum lugar, de alguém, né, adivinha, porque eu falo, a gente não escolhe nascer com a patologia, então é realmente um fator genético muito forte. Carol, existe lipedema em homem? Existe, tá? Nossa. Existe, só que, né, geralmente o homem ele não busca, né, e os sinais, o fenótipo que a gente fala em homem é muito diferente da mulher, tá? Para você ter noção, a minha família o meu irmão tem lipedema, que é uma coisa muito rara. E eu já tive 2 homens, né, em clínica, apenas que a gente fechou o diagnóstico, que ele fechou o diagnóstico com lipedema. Mas é muito raro, porque geralmente os homens não buscam ajuda em suporte como a mulher, porque a dor é diferente, né, não afeta, não tem um aspecto celulítico, o olhar clínico para o homem é um pouco diferente. Então, às vezes, ele vive a vida inteira e super bem, mas para a mulher é mais agravante, comprometedor. Entendi. Carol, além de amiga, eu te acompanho, você também é minha nutricionista, porque na nutrição é igual à medicina, tem especialidades. Eu fui para um lado, me especializei na oncologia, e ela hoje quando a gente clica, procura no Google, por exemplo, sobre lipedema, aqui no nosso estado a Carol é referência, ela realmente se especializou, está se aprofundando. Além de tudo isso, ela é
portadora de lipedema e faz questão de, nas suas redes sociais, colocar o dia a dia dela, como é que ela tenta gerenciar esse lipedema. Então, Carol, fala um pouco do teu histórico familiar. Todo mundo tem, desde a tua mãe, a tua avó também tem, como é que... Como eu acabei de falar, o meu irmão tem, que é homem, que é uma coisa raríssima, para vocês terem noção o quão forte o lipedema é na minha família. A minha avó tem, a minha irmã, a minha mãe, em graus altos, inclusive, porque o lipedema ele tem o grau 1, 2, 3 e 4. 4 é o máximo, e todas elas, né, na verdade, minha mãe e minha avó têm um grau avançado. Claro que elas não sabiam ao longo da vida que tinha uma patologia. Lembra que é algo recente. E então elas também não se cuidaram, não tiveram aquele olhar atento. E hoje elas sofrem muito com isso. Né? Elas já têm uma questão de sobrepeso, obesidade e lipedema. Então eu falo que às vezes a dor da nossa família, de membros, né, familiares, às vezes a gente se apega àquilo para a gente não ir para aquele caminho. Porque muitas das vezes a gente normaliza. Ah, meu pai tem, eu vou ter. Minha mãe tem, eu vou ter. Então, assim, eu sempre falo, bora fazer diferente, né? Por mais que você não escolha nascer com a patologia, porque eu falo que a gente não escolhe ter uma doença, mas lutar é preciso. E eu venho a romper essa barreira da minha família. Todas as mulheres sofreram muito. Hoje eu tenho um controle muito grande da minha patologia, eu exponho muito isso. Eu sou muito exemplo para as minhas pacientes, porque eu falo, eu não nasci privilegiada. Hoje meu lipedema está controlado, mas porque eu batalho diariamente. Atividade física, alimentação, uma suplementação mais correta. Então, é você estar no comando todos os dias contra uma doença que não tem cura. E é bom que também você tem uma filha, né, que já te acompanha desde então, e aí a gente tende, com o conhecimento, com o esclarecimento, a gente tende a ideia do programa é sempre essa, Carol, é trazer o conhecimento embasado cientificamente, de uma maneira leve, para que as pessoas consigam implementar no dia a dia e que a gente consiga trazer realmente mudança em hábitos, mudança na qualidade de vida das nossas telespectadoras, dos nossos telespectadores. Carol, você falou que são 4 estágios, o lipedema. O primeiro estágio, quando como é que a mulher começa a perceber que ela pode ter? Se ela perceber quais são esses sintomas, o que ela deve fazer primeiro? Procurar logo um profissional. E aí, o que eu falo? O estágio 1 é o estágio controle. Até porque, como não tem cura, o estágio 1 é quando a mulher ela já retrocedeu, ela está bem e ela se mantém naquele estágio. Porque, né, como não tem cura, o estágio 1 seria como um tratamento ali que ela já está fazendo a longo prazo, ela se mantém, não deixa progredir, tá? Que é o meu estágio hoje, o estágio 1, tá? O estágio 1, geralmente já começa a sentir dores, ela tem um desconforto, pode ter hematomas roxos. E aí, o que eu quero sempre deixar claro, eu falo isso para os meus pacientes, os sinais clínicos são muito subjetivos, tá, Michele? Eu posso pegar uma paciente com obesidade em um grau extremo e ela não sentir dor. Acontece. Assim como eu posso também receber uma paciente em grau 1 que fala assim, nossa, mas você tem lipedema mesmo? E ela fala, Carol, eu tenho muitas dores nas minhas pernas. Então, o lipedema, o grande desafio dele é porque não tem receita de bolo para todas. É você entender e trabalhar de uma forma muito individualizada para cada paciente. Eu sempre falo, a dor é muito subjetiva. Às vezes a paciente vai sentir dor e às vezes a outra paciente não vai sentir dor. Tem pacientes que relatam muita fadiga e peso nas pernas. Já outras não têm, ao chegar no final do dia, todo esse desconforto. Tanto que eu sempre pergunto, qual o teu grau de 0 a 10 hoje com lipedema? Qual o teu desconforto hoje? Isso é muito relativo. Então, a questão de dor, de desconforto é subjetivo e ela pode ter, mesmo em um grau 1, visivelmente, ela pode ter dores muito altas e, por vezes, em um grau 4 não ter. Entendi. Então, na verdade, o tratamento vai ser sempre de acordo com cada caso. Exatamente. Mas aí começou a perceber aquelas manchas roxas que aparecem do nada. Não necessariamente a pessoa precisa ter se machucado, né? Eu sempre brinco. Na minha infância, eu era aquela, nossa, surgiu um roxo, não sei de onde é, mãe, tô toda roxa. Então, é típico de lipedema. Carol, sempre fiquei roxa e não sabia da onde. Porque a gente nós como portadoras do lipedema, temos uma fragilidade capilar.
Então, a gente tem uma deficiência na circulação, no retorno venoso, o nosso bombeamento sanguíneo é prejudicado para o resto do corpo. Então, tudo isso afeta a circulação, tá? Então, são fatores que realmente acabam contribuindo. Tá, hoje a gente sabe que tem cirurgia também, né? Além do tratamento clínico que você faz no consultório, tem cirurgias que podem ser feitas. Carol, me fala um pouquinho, quando a paciente chega com você, que você bate todos os critérios para lipedema, qual é a tua primeira conduta em relação ao plano alimentar dessa paciente? Porque a gente sabe que a nutrição, a alimentação influencia na nossa saúde como um todo. Quais são os primeiros... como eu posso te dizer, quais são as primeiras decisões que você toma para gerenciar esse lipedema nessa paciente? Isso é muito importante, né? Eu sempre falo que o nosso alimento é o nosso combustível. Então, quando eu carrego, né, como portadora do lipedema, uma doença inflamatória, crônica e sistêmica, porque afeta todo o meu corpo, eu quero que vocês entendam a gravidade que vai muito além do estético, gente. O lipedema afeta realmente diversos órgãos e funcionamento do corpo da mulher, não somente regiões, né? Como às vezes a pessoa está ali inclinada, só afetou a perna, o braço, porque, né, tem essa característica muito, mas não, é intestino, o emocional. Então, eu falo que o alimento é o nosso combustível. Então, quando a gente tem ali, começa o dia, você como portadora do lipedema, você pode começar o dia desinflamando através de estratégias muito bem direcionadas à sua patologia, ou você pode começar o dia inflamando. E eu dou um exemplo muito básico aqui, até besta, mas eu falo assim, se você coloca uma gasolina adulterada no teu carro, ele vai dar prego, ele vai dar algum problema em algum dado momento. E a nossa gasolina, o nosso combustível é o nosso alimento. E muitas das vezes as pacientes pecam e erram porque têm a patologia, mas estão fazendo um tratamento com o nutricionista visando apenas emagrecimento e não a desinflamação do lipedema. E ambos têm que encaminhar junto. Então, às vezes, ela fala assim, Carol, eu fui para um Nutri, eu até emagreci, mas o meu lipedema não melhorou. Porque ela está fazendo uma alimentação que não é anti-inflamatória. Então, a nossa primeira conduta é traçar, sim, estratégias que tenham mais poder, e quando eu falo anti-inflamatórias, são ativos naturais, tá? São estratégias naturais, e que a gente tire também alimentos gatilhos inflamatórios. Então, é como se estivesse ali fazendo uma varredura. Eu sempre faço um diário alimentar com a paciente, dela tá me falando todo dia a dia, o passo a passo dela, e depois eu vou traçando com ela para fazer essa mudança no plano alimentar. Então, eu quero que vocês entendam que não adianta eu ter uma patologia, uma doença tão grave e sistêmica e não estar mudando a minha rotina alimentar. Eu vou continuar ali agravando e inflamando, porque lembra que o alimento é o teu combustível e ele pode inflamar e desinflamar. Certo. Carol, olhando no espelho, como é que a paciente consegue diferenciar a celulite da obesidade e do lipedema? Tem diferença visualmente? Tem, só que tem que ter um olhar muito clínico para isso. Lembrando que a celulite não é uma doença, né? É uma condição ali do tecido subcutâneo da pele. O lipedema é uma doença. Então, o que acontece com o lipedema? O lipedema, ele carrega nódulos de fibrose, né? Que a gente fala que é uma gordura doente e inflamada. Muito diferente de uma gordura comum, tá? Então, sempre isso eu gosto de falar. Quando a gente tem aquele aspecto celulítico na parte da frente da coxa, tá? Anterior, ou é flacidez ou é lipedema. Celulite, nós mulheres carregamos geralmente no posterior e no glúteo, não na frente. Então, a gente tem essas pequenas diferenças que a gente, né, quando a paciente vai fazer a bioimpedância, a gente vai bater foto, ver, porque eu gosto muito de trabalhar, inclusive, com foto, porque o aspecto da pele, quando começa a melhorar, a desinflamar, é a primeira grande vitória de uma mulher portadora de lipedema, porque ela tem muita vergonha das pernas. Mas é uma vergonha, e eu já passei por isso, porque eu sei o que é essa dor, de você ficar reclusa de muitos momentos importantes da sua vida, de você deixar de ir para um evento em uma piscina, em uma praia. Tantas mulheres se camuflam, se escondem e choram, inclusive. A dor é muito grande, porque ela falou assim, Carol, eu sempre quis colocar um biquíni, quis ir para o mar, mas nunca consegui tirar minha canga, minha saída
e entrar no mar. Quando tinha pessoas ali ao meu redor, eu ficava sentada, fingia que estava tudo bem, mas eu não me deslocava. Eu queria ir para o mar, eu queria ir para a piscina, mas eu não ia. Então, entendo o quão é essa dor dessa mulher que ficou reclusa por toda uma vida, sem saber que era uma doença que ela carregava. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, mas agora tudo é lipedema. Eu falei, gente, essas mulheres ficaram caladas e eu sei o que é essa dor uma vida inteira. Agora que se fale, que a gente consiga gerar essa consciência que é uma patologia que precisa de tratamento contínuo, porque não tem cura. Certo. É um tratamento contínuo e multiprofissional, né? Exatamente. Além da nutrição, a paciente procura qual especialidade? Aí eu falo que é uma rede de apoio, né? Quanto maior esse paciente ele tiver uma rede de apoio que envolve um educador físico consciente da patologia, e aí eu já falando um adendo em relação à questão dos treinos. O treino ele tem que ser muito bem específico, inclusive para uma mulher portadora do lipedema. O que dos últimos congressos, né, que eu fui fora, inclinava-se os estudos para treinos não com muita carga, porém mais repetições, treinos que não envolvam às vezes tanto impacto, se ela está muito inflamada, porque ainda tem que ver a questão do grau da inflamação que ela esteja. Então, um educador físico, um endócrino, gineco seria importante também, porque tem a questão hormonal, que aí já foge da minha alçada e eu preciso dessa rede de apoio trabalhando. E às vezes até a questão do psicólogo, porque lembra, a dor emocional, a psique foi um processo muito abalado por muitos anos. Então, ela precisa também trabalhar isso e se fortalecer por dentro. Entendi. Nós vamos dar um breve intervalo e já já nós voltamos com a entrevista com Carolina Tavares. Fique aqui. Estamos de volta com mais um programa Papo de Nutri. Aqui ao meu lado, Carolina Tavares, falando sobre lipedema. Carol, o lipedema a gente consegue visualizar no corpo em que áreas? Isso é uma pergunta bem interessante. O que hoje a gente tem na literatura? Geralmente, membros inferiores. E quando eu falo membros inferiores, pode ser panturrilha, coxa, culote, ou pode ser a perna na íntegra. O que acontece também da mulher ter só na coxa, mas a panturrilha ser fininha, não ter o lipedema. Então, isso é muito uma questão também fisiológica e de biotipo. E um outro fator, né, um outro local que a gente pode ter o agravamento do lipedema são membros superiores, braços. Então, geralmente são membros inferiores, superiores, e há também estudos muito recentes que já se acharam já se achou a gordura do lipedema na parte superior do abdômen. Isso é bem novo, tá? Mas a cada dia estamos evoluindo e entendendo essa doença tão nova. Carol, como é que é diagnosticado o lipedema? O diagnóstico é clínico? O diagnóstico são sinais e sintomas, então é clínico. Não existe um único exame que fale, faça esse exame para você ver se tem a patologia. Não. Geralmente é o médico que conduz e fecha o diagnóstico, e aí ele vem, né, passa para a Nutri para o acompanhamento e tratamento, que eu sempre deixo bem claro, através da alimentação, da suplementação, do uso de manipulados, estratégias. Então, através do diagnóstico do médico, sinais clínicos e sintomas históricos, através de uma anamnese bem completa, e visual também, ele consegue fechar o diagnóstico e a gente faz o tratamento em conjunto. Tá. Tem muitas mulheres que procuram o nosso consultório da nutrição para emagrecimento. Essas mulheres que procuram para emagrecimento e que têm dificuldade para emagrecer, as portadoras de lipedema, elas levam desvantagem também? É mais difícil emagrecer uma portadora de lipedema? Gente, muito mais difícil. Quem tem lipedema tem uma dificuldade, tem uma gordura, carrega uma gordura resistente a perda de peso através de dieta e alimentação. Então, é aquela mulher que fala assim, Carol, tentei a vida inteira, treino e dieta, nunca consegui. Minha amiga do lado conseguiu, progredia lindamente, mas eu não. Então, realmente, é uma gordura mais resistente à lipólise, à oxidação. Então, tem que fazer de tudo um pouco e tem que desinflamar. Por isso que hoje, eu conduzo no meu consultório, na minha clínica, o protocolo Desinflama Lipedema. E que tem sido um sucesso absurdo,
Porque é aquela mulher que já tentou de tudo, já fez inúmeras dietas, mas quando ela tem um olhar mais integrativo, né, através de uma nutrição, de uma saúde sistêmica integrativa, ela começa a desinflamar. Se eu estou conseguindo desinflamar, eu consigo ter um emagrecimento mais eficiente. Entendi. Carol, vamos falar um pouquinho mais dessa questão do emagrecimento. Quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em tentativa de emagrecer, a gente pensa muito em comportamento alimentar. O comportamento alimentar, na verdade, é uma especialização, tem uma área da nutrição que chama nutrição comportamental, que eu acredito que foi a tua primeira especialização, né? Foi na comportamental. Me fala o que te levou a fazer essa especialização. E para quem não conhece o termo, porque para a gente é muito comum no nosso dia a dia, mas as pessoas não entendem o que é a nutrição comportamental, baseada em que a gente trabalha o comportamento. Quando eu entrei para a nutrição, eu já tentei inúmeras dietas e nunca tive sucesso, tá, gente? Tanto que eu brinco em consulta, eu falo, não quero, para os meus pacientes, eu não quero que você saia daqui achando que você está fazendo uma dieta. E eu falava assim, gente, eu não posso estar fazendo algo que eu nunca tive sucesso. Então, quando eu entrei para a nutrição, eu sabia que eu queria ser diferente, buscar uma conduta muito além do tradicional, de olha, isso aqui é impositivo, siga a vida, faça acontecer, de uma forma rígida, meio arcaica. Então, foi logo no início, no boom, que veio o comportamento alimentar. Então, eu fui a São Paulo, eu fiz uma imersão com a Sophie Derran, que é uma nutricionista muito conceituada na área comportamental. Depois, entrei em uma pós. Por que o comportamento alimentar? É trabalhar a psique do ser humano. É você entender que a mudança, ela vai além de dietas em papel, mas sim em hábitos, em pequenos detalhes diários do estilo de vida, em ter também, você como profissional, uma escuta ativa, uma empatia com uma história que vem, né, da pessoa que está ali, que adentra, uma história de infância, de adolescência, uma relação com o alimento, que é preciso você como profissional ter o acolhimento. Então eu brinco que como eu tenho a especialidade de comportamento alimentar, eu pego na mão do paciente e eu vou junto com ele. Eu não largo ele no processo. Então isso eu acho que é realmente o que faz a diferença nos meus acompanhamentos. Eu estar com cada um na sua batalha, justamente por ter esse olhar mais empático, essa escuta ativa. Então o comportamento alimentar é algo que a gente vai muito além de dietas. Entendi. Seguindo essa linha da nutrição comportamental, a gente tende a seguir alguns degraus, né? Quando o paciente chega no nosso consultório, quando chega no teu consultório, que você percebe que ali você vai ter uma dificuldade para trabalhar, porque o primeiro passo é trabalhar a mente daquele paciente, porque não existe o emagrecimento sem a mudança da mentalidade, é todo um processo. Quando esse paciente chega no teu consultório, Carol, quais são os fundamentos da nutrição comportamental para que os nossos telespectadores entendam o que é essa nutrição comportamental? Baseado, será que vai funcionar para mim? Ou não é melhor fazer uma dieta? Porque que todo mundo faz dieta e uma dieta funciona para um, não funciona para outro. Por que essa nutrição comportamental vai ser boa para mim? Então, eu sempre falo que quando a gente faz abordagem comportamental, a gente traz o paciente para jogo. Não é só ele ali como sujeito passivo. Ele está vivendo o processo, ele está trabalhando ali uma autoconsciência e uma conexão com ele mesmo. Porque eu sempre falo, para que a gente faça essa abordagem comportamental, ele precisa sair do automático. O que a gente tem hoje na vida moderna? Tá todo mundo no automático. Tá todo mundo assim, ó, fazendo as coisas por script e nem percebendo sinais e sintomas que o nosso corpo fala. E é isso que o comportamento alimentar faz. Né? Ele faz resgatar no paciente uma autoconexão, uma consciência alimentar, uma relação, né, mais positiva dele com os alimentos e também com o corpo dele. Porque geralmente quem já fez dieta e já tentou de tudo tem uma visão muito dicotômica. O que é a visão dicotômica? É isso, aquilo.
Carol, pode ou não pode? Entre 8 e 80. E às vezes a pessoa bate no peito e fala, não, eu sou assim, ou eu faço ou não faço. Gente, será que é positivo ser assim com o alimento? Então, uma hora eu tô fazendo tudo tão restritivo e tão perfeito, e na outra hora eu tô compulsiva, jogando balde, não, chutei, eu só vou começar a dieta segunda. Então é isso que o comportamento alimentar, ele realmente coloca, né, pro lado. Ele fala, não deve ser dessa forma. A gente tem que aprender a ter a relação positiva com todos os alimentos. Até mesmo aqueles alimentos que são, às vezes, mais calóricos ou menos, né, nutricionais aqui, mas em algum dado momento você vai ter um aniversário de um filho, que aí você vai querer comer um brigadeiro, que você vai querer comer uma fatia de bolo, ou você, enfim, vai ter um momento festivo que você vai precisar se permitir, ou você vai querer, na verdade, se permitir estar ali em família, no social. Então, o que a gente busca com o comportamento alimentar é também quebrar esse paradigma de que é 8 ou 80, ou eu estou em restrição, em dieta perfeita, ou eu estou chutando o balde, é trazer um certo equilíbrio para a vida do paciente. E muitos chegam desconfiados, tá, Michele? Porque o quê? Foi acostumado a vida inteira a estar fazendo dieta. Mas aí quando eu falo, deu certo, você está aqui por quê? Né? Não, mas eu só funciono com dieta. Mas não deu certo, porque ele está ali voltando para o quê? Para estacar zero, ou até mesmo já teve ganhos de peso e não conseguiu com dietas anteriores. Então aí eu falo, bora tentar fazer uma coisa diferente, se permita fazer uma coisa diferente e começar a ter esse olhar mais atento. E quando ele relaxa, no sentido, quando ele, tá, Carol, vamos, as coisas fluem, porque a primeira coisa que eu pergunto para os pacientes é falar assim, você tá bem? Tá sendo penoso, torturoso? Eu falo, não, Carol, tá indo super de boa. E é isso que dá certo. Quando não tá aquela coisa, ai, preciso comer isso, preciso, sabe? Quando se torna parte da vida dele. Porque aí é uma coisa que eu falo, geralmente as pessoas associam dieta com começo, meio e fim. Gente, não dá para ter fim. Quando se fala de mudança de estilo de vida consolidada, solidificada, não tem fim. A pessoa precisa mudar. E é isso que eu busco de uma forma muito intrínseca, é buscar realmente essa mudança para a vida dele. Então, você coloca o paciente como protagonista do processo dele de amadurecimento alimentar, amadurecimento de qualidade de vida, amadurecimento da saúde dele. Ele vira protagonista. Exatamente. Carol, deixa eu te perguntar uma outra coisa em relação ao comportamento alimentar. A gente sabe que esse ciclo de dietas, hoje a rede social, ela é maravilhosa, a gente consegue levar muito conhecimento, as pessoas conseguem se informar, porém, tem aquela faca de dois gumes. Tem muita informação, mas tem muita gente falando muita coisa sem saber de onde tira. E os pacientes chegam com muitas informações da dieta do ovo, dieta da selva, dieta não sei de onde, tem inúmeras dietas. A gente sabe que essas dietas restritivas demais, elas tendem a gerar compulsão lá na frente, né? Então, quando você entra com a nutrição comportamental, ela te dá umas ferramentas para que você consiga conscientizar esse paciente de que ele precisa ir na contramão do que a gente vê hoje no boom das redes sociais, do imediatismo. Quais são essas ferramentas que você consegue lhe dar? Práticas de meditação, mindfulness, atenção plena, o que você usa? Tem algumas ferramentas que a gente trabalha na especialização. A primeira delas é a Roda da Vida, não sei se já ouviu falar, mas isso eu faço em consulta. Existe uma roda e que a gente coloca ali pontos centrais de mudança do estilo de vida, desde sono, intestino, emocional, trabalho, ambiente familiar. E aí o paciente vai marcando essa roda. E aí ao final eu até brinco, eu falo, essa roda gira ou ela capota? E geralmente está toda, né? Não está no mesmo parâmetro. Então a Roda da Vida é uma ferramenta. O diário alimentar é uma ferramenta muito válida para pacientes que realmente têm, às vezes, um comer transtornado, que não consegue fechar no final do dia ou entender que beliscam, são beliscadores. Porque tem esse padrão também. Carol, eu não como muito, mas está todo momento beliscando. Então, o diário alimentar é uma ferramenta que eu gosto muito quando o paciente precisa desse comportamental, precisa estar mais consciente e atenta.
que ele fecha o final do dia, ele fala, nossa, Carol, eu não tinha essa percepção, porque estava no automático. Sabe aquela coisa, tem no trabalho um biscoitinho, tem isso, vai comendo, não é pratão, então a pessoa nem percebe. E tem também o Mindfulness, que é você trabalhar essa atenção plena no momento ali do ato do comer, não comer atenta ali, na verdade não comer com distrações, né? Celular, televisão, ou tô escutando alguma coisa, tô às vezes até de frente para o computador do trabalho comendo, a pessoa não consegue nem ter a sinalização de saciedade. Porque acontece muito isso, né? E isso é uma coisa que eu trabalho no comportamento alimentar. Esteja atento à sua saciedade. Não é para você ficar cheio, empachado. Isso é uma sinalização de afronto ao corpo. Eu tenho uma capacidade física. Se eu estou a todo momento, levanto da mesa empachado, eu estou indo além do que o meu corpo suporta. Isso o comportamento alimentar também traz. Tanto que eu falo, eu prefiro que você esteja mais atento e levantando da mesa sempre satisfeito do que estar ali rígido em dietas e não estar tendo essa percepção. Então, todas essas são ferramentas viáveis no comportamento alimentar e, como você falou, traz ele como protagonista porque ele vai precisar estar mais atento. Entendi. Carol, você falou em comer transtornado. Explica para mim um pouquinho mais, para que os nossos telespectadores entendam o que é o comer emocional e o que é o comer transtornado. O comer transtornado é justamente quando a pessoa não tem a percepção da fome, da saciedade. Ela está no automático e não consegue ter essa percepção, tá? E o comer emocional, isso é uma frase, né, uma palavra ali que é muito forte em consulta, porque geralmente é o calcanhar de Aquiles da grande maioria. O comer emocional é quando a gente está colocando a comida como válvula de escape de problemas diários. Porque a gente tem o comer emocional e o comer biológico, fisiológico. No real, a gente deveria realmente se alimentar e buscar o alimento somente no comer fisiológico, biológico, quando sentisse fome. A fome física. A fome física, aquela fome que dói a barriga, que gera ruídos, que você está precisando de energia e substratos através da alimentação. Mas o que acontece no comer emocional? Carol, zero fome física, mas eu preciso comer, eu quero comer. E ninguém, minha gente, ninguém come no comer emocional salada. Todo mundo vai o quê? Busca o quê no comer emocional? Alimentos gordurosos, alimentos hiperpalatáveis, ricos em açúcar, que lhe dão um prazer imediato. É isso que acontece no comer emocional. Então, o comer emocional é muito urgente, aquela coisa, sair do meu trabalho no final do dia, eu mereço. Sabe aquelas frases típicas? Eu mereço porque meu trabalho foi extenuante, eu tô cansada, vou ali, vou tomar um sorvete, vou comer um bolo. Então, isso é muito comer emocional. Você não está buscando suprir tua fome física, você está buscando suprir um dia exaustivo. Isso pode ser do ócio também, do final de semana. Aquela coisa, não tô fazendo nada em casa, vou na cozinha, passo e belisco. Isso é um comer emocional. Nem sempre é por problemas, às vezes é por um ócio. Isso, quando a gente trabalha o comportamento alimentar, o paciente começa a ficar mais atento. O comer emocional, ele pode servir de gatilho para desenvolver transtornos alimentares mais sérios. Sim, com toda certeza. O comer emocional, ele pode ser uma porta, né, uma abertura ali para compulsão alimentar, enfim, um comer ali totalmente disfuncional. Porque eu até brinco, um comer emocional, um momento ou outro, as pessoas podem ter. Agora, esse comer emocional, ele tá diário, tá todos os dias, a todo momento eu saio do trabalho, eu tô já com esse ato de repetição do hábito, entende? Então, isso sim pode ser realmente até para transtornos alimentares. Era isso que eu queria te perguntar. Quando a paciente chega no teu consultório, aí você percebe o comer emocional, a repetição desse comer transtornado, em que momento da consulta ou do acompanhamento desse paciente você percebe que o teu papel chegou no limite, que dali você precisa encaminhar para um profissional da área da saúde mental mesmo? Tem esse time, assim, que você fala, não, daqui eu não consigo mais, preciso de um acompanhamento ou psicológico ou psiquiátrico? Essa conversa, ela de fato existe, até porque a gente precisa entender que nós temos um limite e uma esfera a atuar. Eu não posso
eu sou sozinha, então eu preciso ter uma atuação, como eu falei ainda agora, uma rede de apoio trabalhando. Então, quando esse paciente, a gente percebe um grau mais severo, ou que não está conseguindo lidar com tudo isso, tem algo, às vezes, dores até mais profundas de perdas de entes, acontece, né? Então, a gente encaminha realmente para um psicólogo, para um tratamento mais profundo, tá? Entendi. Acontece sim. Entendi. Carol, você tem mais alguma coisa para falar em relação aos pacientes que chegam com muita dor, tanto do lipedema quanto a dor emocional de tentar várias dietas e não conseguir emagrecer, que se sente sozinho, que se sente perdido no meio do caminho com tanta informação? O que você pode abrilhantar mais ainda para a gente finalizar o nosso programa que tá lindo? Então, eu sempre falo uma coisa que para todos os meus pacientes, eu falo, desistir não é uma opção. Se estamos aqui em vida, abrindo os olhos, por mais que eu saiba o quanto que a luta é difícil, porque eu já tive efeito sanfona em muitos momentos da minha vida, minha história toda é de obesidade familiar, e eu sempre falo, eu nunca desisti, eu acordo fazendo acontecer todos os dias. Então não desistam, sabe? Busquem realmente talvez uma rede de apoio, profissionais que possam lhe conduzir, lhe orientar. Ah, Carol, não deu certo aqui, então bora mudar, bora tentar outro, mas não desistam da vida de vocês, né? Porque o seu corpo é sua morada. Eu falo isso, você pode se mudar para qualquer lugar desse mundo imenso que temos, mas você leva o teu corpo junto. Então, você precisa estar tendo esse autocuidado. Esse autocuidado envolve um amor próprio. Então, não desistam. Se hoje você está na batalha, persista, continue. Mesmo que seja em passos de formiguinha, vai dar certo, né? Busque realmente todo esse amparo, mas faça acontecer. Carol, muito obrigada. Eu estou extremamente feliz de te ter aqui. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por toda a tua fala. Como nós somos da mesma área, assim, para mim foi muito gratificante. Obrigada mesmo. Ah, eu estou muito emocionada. A Michele é uma pessoa incrível. Estar aqui, né, podendo enriquecer esse programa, para mim é muito gratificante, gente. Eu espero poder ter ajudado. E contem comigo, né? Qualquer dúvida, estou também nas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito ativa em rede social. E estou sempre, né, tirando dúvidas, conversando com os seguidores. Então, estou aqui para ajudá-los. Tá certo, Carol. Acompanhem a Carol na rede social, aqui está o link do Instagram, ela tem bastante participação, bastante informação, ela atua realmente com bastante conhecimento na rede social, meio que o dia a dia, e é conhecimento embasado, vocês vão gostar. Eu agradeço mais uma vez a participação, a audiência de vocês aqui e fico aqui com o programa aguardando vocês para o próximo domingo, às 19 horas, aqui na NBT, canal 11.1.